Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 12 horas e 42 minutos do dia 17 de janeiro de 2021. O que esperar da presidência Biden? Eu não sei, porque, em primeiro lugar, não sei se vai dar para chamar por muito tempo de presidência Biden, né? O bom moço lá, ele, em primeiro lugar, né? O Biden é mais de direita e mais autoritário que o Trump, mas está sendo celebrado como o senhor democrata esquerdista. Isso não existe, né? Segundo lugar, ele vendeu a alma, se é que ele ainda tem alguma alma, para ganhar essa presidência, né? Basicamente, ele fingiu totalmente ser o que ele não é. E terceiro lugar, há suspeitas razoáveis de que houve aí uma tramóia com a China também, né? Então, tirando isso, o que a gente certamente pode esperar é a máquina política federal democrata com maior participação na geopolítica, ou seja, eles terão uma posição muito mais agressiva no sentido de bombardear e começar a guerra e mandar tropas. É muito provável que haja mais disso no governo Biden, isso é garantido, é uma tradição democrática. Tomara que ele faça isso com a Venezuela, né? É uma boa. Eu acho que eles não estão nem aí para a Venezuela, né? Sim, mas podia fazer, né? Ajudava. Era bom para a gente aqui. As encrencas maiores, com deterioração, provavelmente, do que o Trump construiu, vai ser em relação aos acordos com a OTAN, com o negócio de clima, questão do Oriente Médio. Nisso tudo é provável que haja uma maior participação americana sob a administração Biden, ou Kamala, né? E em termos de relação com o Brasil e outros, eu não sei, eles estão numas de ajudar Ele falou barbaridade do Brasil, né? Barbaridade que mostra o desconhecimento do Brasil. Primeiro que a Amazônia não é pulmão do mundo coisa nenhuma. Tá? Se derrubar a floresta amazônica não vai ter mais ou menos oxigênio, porque ela é neutra em carbono. Não é? Se reflorestar, aumenta o oxigênio. Sim, mas aí é outra briga. Tudo bem. Mas pagando bem, a gente refloresta. Claro, o crédito de carbono e tal. Não tem problema. Só que a briga mas quem vai pagar por isso? Porque aqui dentro do Brasil a gente tem uma legislação de conservação bastante boa, né? E rígida. Mas que ela esbarra nessa lógica. Mas quem vai pagar por isso? Como é que eu vou ser indenizado por essa nova função que foi dada para a terra? Os nossos bem-sucedidos agropecuaristas pagam por isso e pagam caro. Porque eles são obrigados a recompor a mata ciliar e são obrigados a manter a reserva legal. E são multados se não fizerem. E tem que levar isso a sério e pronto. Se ele for responsável, ele leva isso a sério. Que tem terras que, no final das contas, fica mais barato tu transformar tudo em reserva do que implantar ou fazer qualquer coisa lá. Sim. Mas você pode conciliar. Eu acho que nós temos que partir, essa questão tem que partir para os planos de manejo para a Amazônia. Exploração para o manejo, que eu acho muito inteligente. Você maneja a floresta de maneira que a floresta se torne lucrativa, mantendo a floresta. Né? Ou plantando uma floresta biodiversa, não uma floresta homogênea. Esse era um manejo medieval e aqui dos nossos indígenas também tinha isso. Sim, que nós podemos fazer e tal, mas que não precisa... Porque o ambiente natural nunca foi tão natural. Hoje tem técnicas modernas para fazer isso. Se você tirar lá uma árvore de mogno mas vão nascer 4, 5 árvores de mogno no lugar, né? Então tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas então o Biden tem essa posição muito mais tipicamente democrata, agressiva, intervencionista no resto do mundo, mais internacionalista, vamos dizer assim, né? Embora os Estados Unidos sejam muito um país ensimesmado, né? Eles têm também uma atuação, a responsabilidade de ser americano, né? A polícia do mundo. E existe uma forma de fazer isso que é tipicamente americana, que é matando as pessoas, né? Bombardeando, fazendo ataques seletivos. Isso é uma tática associada
É associado aos democratas isso. Até tu, o Regis brincava o seguinte, que se o McCain tivesse vencido o Obama, né, provavelmente as tropas americanas teriam conseguido sair mais rápido, porque eles têm mais facilidade de dizer vamos sair. Assim como o Bush começou aquela guerra, seria mais fácil para o McCain sair. Sim, bom, mas até tu... Tinha que esperar até o Trump para começar a sair e ser acusado de... Até tu caindo no anti-americanismo, daqui a pouco você vai chamar eles de estadunidenses, né? Não tava. É coisa de espanhol, né? Não, mas peraí. Estadunidenses. Não, mas a esquerda fofinha aqui do Brasil chama de estadunidenses para não admitir que eles são americanos. Os americanos são os povos americanos, tá? Mas vamos lá. Não, eu achei... Fomos nós também, Estados Unidos e Brasil. Exatamente. Nós copiamos daí. Na República. Mal copiar. Até a bandeira queriam fazer igual. Pô, mas... tem a de Goiás, né? Que é parecido, acho, se não me engano. Você foi anti-americanista, eles matam todo mundo. Não mata ninguém, né? Pelo amor de Deus. Estados Unidos... Obama? Quem matou mais do que Obama? Mas, rapaz, matar o Osama Bin Laden é legítima defesa. Peraí. Questão de fronteiras, quem mais botou crianças? Não, se você jogar... Não, peraí. Você matar terrorista é legítima defesa. Acabou. Israel também faz, o Mossad faz. E tá tudo certo, tem que fazer mesmo. Tá? Tem que dar uma lição. Não, tu é contra. Como? Tu é contra matar de caso pensado pessoas que estão... não, mas isso é para pena de morte para os seus nacionais. Bombardear tudo bem. Bombardear. Bombardear é guerra. É um casamento. Sara, acontece... Shit happens. E Israel tem outra lógica, né? Porque os caras também do outro lado estão a fim de jogo. Então, como aconteceu, né? Aquele famoso episódio, que virou filme e tal, que o Mossad resolveu, aqueles caras que sequestraram o avião, eles estão na Europa, então nós vamos pegar nossa gente e vamos matar um por um. E mataram um por um. Então, os que eles acharam, mataram, né? O filme, a lógica nem era matar ou não, que, como é que é? Eles podiam pagar e os árabes não tinham condições de pagar aquele custo. Sim, então pronto, vamos fazer. Eu gosto do Big Stick, né? O grande porrete. Eu acho legal. Essa parte é boa, mas desde que eles tenham coerência, ou seja, tira essa porcaria do Nicolás Maduro aí e enfia, joga uma bomba em cima do Palácio Miraflores lá. Se eu conheço a americana, eu não conheço muito, eles vão dizer o seguinte: se cair o Maduro, o que vai ficar no lugar dele? Qualquer coisa é melhor que ele. Eles têm suas dúvidas. Não deveria ter dúvida. Eu tenho conversado com vários venezuelanos, inclusive o pessoal da embaixada do Guaidó, né? Tive conversa, tá inclusive no meu canal aqui, tem entrevista com o número 2 da embaixada. E com venezuelanos que moram aqui em Salvador, tem vários venezuelanos que moram aqui em Salvador. E não tenho dúvidas, os venezuelanos estão altamente vacinados contra qualquer ideia de esquerda, pelo amor de Deus, estão vacinados. Caindo tirano. Não, mas caindo tirano, não tem nenhuma dúvida de que caindo dentro da própria Venezuela. Ele é um tirano, ele não é visto na Venezuela. Os próprios militares que dão sustentação ao Maduro devem pensar: Maduro é uma droga, mas se ele cair, quem a gente coloca no lugar? Mas isso aí tem arranjo aceiro, não se preocupe não. Mas então ele podia escorregar. Eu tenho muita segurança com relação a isso. Ele e o Cabelo, né? O Diosdado Cabelo também. Que é o número 2 do regime, que também é um bom filho da puta. Né? Então, é bom tinha que cair o avião, alguma coisa assim. Né? Não, mas essas coisas eu acho que resolve. Eu gosto do método israelense de resolver essas coisas. Tu acha que os Estados Unidos vão fazer isso? Tomara. Eles não jogaram umas bombas de drone lá no Iêmen, então tá tudo bem. Não mataram Osama Bin Laden, tá ótimo. Então. Tem jeito. Mataram aquele general iraniano. O general aquele iraniano, fizeram muito bem. Eu acho ótimo quando faz isso. Você tem a arma na mão, vamos fazer, vamos usar. Mas o que esperar do Biden? O Bin Laden foi morto pelo Obama. Tá bom. O general pelo... Mas vamos lá. O que esperar da presidência Biden? Sobre a questão militar, já resolvemos que ele vai ser um cara bem enfático. Mais agressivo. Tomara que seja. Da minha parte, eu torço para que ele faça isso.
E não acho que os A Estados Unidos... retórica vai ser mais boazinha, mas a ação será mais invasiva, literalmente. Eu não acho que os Estados Unidos tenha atuado historicamente como um país que mata pessoas. Eu acho que os Estados Unidos têm atuado historicamente. As pessoas más, como diria o que defendem bons valores da civilização ocidental. A primeira democracia moderna é a americana, a primeira democracia de liberdade de expressão. E, enfim, primeira emenda, que eu sou muito fã da primeira emenda e tudo mais. Bom, vamos lá. Essas partes que tu é fã estão sob ameaça. Claro, sob ameaça da esquerda do Partido Democrata, que é o que hoje tem quase a maioria. Embora haja uma reação dentro do Partido Democrata, a Pelosi lá e tal, está sendo mal vista, esse pessoal mais... o apoio da BNC foi mal visto, pegou mal, e tal, tem várias críticas, né? E o isolamento que o Bernie Sanders teve dentro do Partido Democrata, ele foi isolado nessa eleição, né? Sai de cena, fique no seu canto, e a escolha da vice, né? Que a escolha da vice, ela diz muita coisa. Inclusive... É um camaleão ali, né? Porque todo mundo olha para o Biden e diz, poxa, ele está muito velho, ele pode morrer, né? Pode bater as botas a qualquer hora. Ou ficar gaga, né? Entreviado. Ou ficar mais gaga. Um derrame, uma coisa assim, né? Isso acontece. Nessa idade acontece. A expectativa de sobrevida dele não é tão alta. Então, a sobrevida pode ser alta até, mas assim, a sanidade mental dele... Não, por enquanto... Está devagar. Já deu... Realmente temos que reconhecer que ele já deu sinais preocupantes, né? Porque às vezes acontece isso, né? Eu já fiz um processo de interdição, né? A pessoa mantém o QI, mantém várias habilidades, mas começa a ter dificuldade com a memória de curto prazo, dá umas rateadas. Começa a ter dificuldade de tomar decisões, e o cara está sendo eleito para ser presidente, para tomar as decisões mais importantes. Do país mais importante. As decisões mais importantes do país mais importante. Já vi casos em que a análise lá neuropsicológica diz assim, QI elevado, tarará, mas perda das funções executivas, a capacidade de tomar decisões. Eu tenho dúvidas sobre a memória de curto prazo, a capacidade de articulação verbal e a capacidade de tomada de decisões do Biden. Ele pode viver mais 10 anos, mas é muito limitado. Bom, eu acho que ele vai se articular melhor com a Europa. A Europa tem essa expectativa, inclusive os europeus têm os governantes europeus têm essa expectativa. Com a China é mais complicado, né, porque até tem essa questão, o Big Chico vai ao contrário, e existe várias queixas do lado dele também contra a China, e como já falamos no programa... Como falamos em outro programa aqui, tem o problema de ele querer se aproximar do colarinho azul, porque o Partido Democrata se afastou muito do colarinho azul. Sim. O colarinho azul nos Estados Unidos se identificou com o Partido Republicano. E aí tem que brigar com a China. Não tem como, porque o colarinho azul é diretamente ameaçado pela China. Ele é o diretamente prejudicado. Sim, ele não pode perder a margem do eleitorado que votou no Trump, ou não votou no Trump, e que ele precisa desse pessoal, porque não dá para roubar sempre, né? Exatamente. Tomaram a lição agora, que não é fácil. Não é tão fácil. Eles dominam a universidade, dominam a mídia completamente. Eles cancelam todo mundo, cancelam. Eles dominam as redes sociais, dominam. Essa do Twitter de cancelar o Trump, pelo amor de Deus, foi o fim da picada. Tudo bem, eu não... Eu sou maoísta americano. Eu sou de direita, eu não sou de ficar de mimimi. Eu detesto mimimi. Vamos fazer outra rede social e vamos promover outra rede social. Não dá para dizer, o Twitter é o mal do mundo. Vamos fazer outro. Vamos valorizar o outro, que respeite, que não nos cancele. Vamos procurar espaços, né? Assim como a Fox, mas agora a Fox, porque não ficou com o Trump, já está mal vista também. Enfim, eles dominam completamente. A Fox não ficou com o Trump, mas não pareceu que ficou contra o Trump. Mas eles chutaram um balde. Na eleição foi. Eu estava acompanhando a apuração pela Fox, eu lembro, polemizei isso no Facebook, e eles foram primeiros a dar o Arizona como perdido e tal. Então, depois o Arizona perigou. A questão
em termos de política externa, com relação ao resto do mundo é isso. Com relação ao Brasil, tem um problema aí de animosidade, mas eu acho que isso vai se resolver até pelo pragmatismo, né? Diz assim, poxa, não dá Eu pra... quero ver o quanto isso vai se reverter além do discurso e ações. Não acho que vai... De repente, um ceticismo, ações. O fato de Bolsonaro ser visto como um aliado de Trump, declaradamente um aliado de Trump, não acho que não vai prejudicar, pelo contrário, né? Fica aquela coisa de, poxa, eu tenho que fazer uma concessão aqui para poder ter o diálogo. Aliás, como está acontecendo o Bolsonaro em relação ao Fernandes, né, que é o presidente da Argentina. Houve um diálogo belicoso no começo e tal, mas hoje já estão se acertando, já estão conversando e vamos dialogar, né? Obviamente, o Bolsonaro está muito mais contente com o presidente da Argentina do que com o governador de São Paulo. Sim, é verdade. Embora... Que são muito mais parecidos. Embora o presidente da Argentina seja muito mais esquerdista que o governador de São Paulo. Isso. Aqui é a questão de quem é que é meu rival, quem é que está fazendo. Com quem dá para conversar, com quem não dá para conversar. Com quem dá para conversar, com quem não dá para conversar, com quem quer me passar a perna, com quem não quer me passar a perna. O certo é que o presidente da Argentina não estará na disputa de 2022 no Brasil. Isso é certo. Não dá para conversar com ele. Então, assim como o Bolsonaro não estará na disputa para a presidência dos Estados Unidos em 2024. Então dá para conversar. Nós não temos valores tão distantes assim como querem os nossos radicais, sejam radicais de esquerda, sejam radicais de direita. Vou repetir. Biden é mais de direita, muito mais de direita, e muito mais autoritário também, do que o Trump. Né? Sim, exatamente. E aí vamos... O Bolsonaro. Tá, mas vamos falar da vice. Para mim, a vice é aquela coisa. Também é mais... Não, Trump, como é que a vice fez carreira, gente? Prendendo preto. Não só isso. Não, mas enfim... Quando o Giuliani foi prefeito de Nova York, o que o Giuliani fez? A partir da teoria das janelas quebradas e tal. Tolerância... Reforçando a polícia, pagando... tolerância zero. A marca do Giuliani é tolerância zero. Tá? Aí pegou uma cidade que estava degradada... Na lógica de esquerda, prendendo preto. Na lógica da esquerda, sim. Mas não tem muito preto em Nova York que achou ótimo. Tá? Mas por quê? Porque as maiores vítimas da violência era a comunidade. Exatamente. A chance de você ser assaltado no Bronx era maior do que em Manhattan. E você não tinha vida, né? No Bronx, né? Aquela coisa de... Você não tinha vida mesmo, porque os mafiosos lá tomavam conta do lugar e você não podia fazer nada, não podia... Você tinha sua liberdade, inclusive de expressão, tolhida por uma máfia terrível, né? E que voltou a... Na minha infância e adolescência, no Harlem, acho que era Harlem, não me lembro de ter ouvido tiro. Deve ter havido, ele diz. Sim. Devia haver, mas não era uma coisa comum. Como depois. Tempo todo que tu ficasse notando. Né? Que tu ficasse atento, porque pode acontecer a qualquer momento. O Dalrymple também fala do aumento da criminalidade em Londres também, que é muito sentido. Do tempo que ele era criança e depois. Bom, e agora Nova York voltou a estar deteriorada socialmente, voltou a deterioração por de Blasio. Enfim, mas a Kamala Harris, muita gente desempregada. A Kamala, ela pega uma Califórnia que é a sede do crime comum nos Estados Unidos hoje, do roubo do carro, de assalto à mão armada, de tráfico, de drogado na rua, saindo. Que é o projeto de Stanford, politicamente correto, levado a efeito, né? É aquela coisa, né? Vamos ser só genéticos, dizer que a culpa é da sociedade branca. Em consequência. E aí pronto, aí isentou todo mundo de culpa e todo mundo liberou essa desgraceira que em Los Angeles vem de muito tempo, e São Francisco agudizou, que é o caso de São Francisco da Kamala, e a Califórnia inteira está metida no crime, na coisa toda. A Califórnia ainda está muito rica por causa do Vale do Silício, né? O Vale do Silício transferiu muito dinheiro para lá, mas socialmente está degradado a nível de educação. Eles estão com sérios problemas no ensino básico, seríssimos problemas. E as coisas estão muito graves lá na Califórnia. Então ela surge como uma tolerância zero. A ideia ela vem para a política como uma tolerância zero.
E eu não tenho dúvida, ela é casada também, ela é conservadora em muitos pontos, ela adota aquele discurso progressista para ser a candidata, como ela postulou a candidatura, né, à presidência dela. Mas na prática, eu acho que ela seria mais big stick ainda, seria mais tipo, vamos fazer uma tolerância zero para o mundo agora. Essa é uma coisa deliciosa, né? Agora... Eu não deixo de achar engraçada a hipótese de termos a primeira presidente negra americana com a Kamala, né? Sim. É engraçado, é interessante. É uma perspectiva interessante. E reitero, os dois são mais de direita que o Trump. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Agora, claro... Eu acho muito engraçado a demonização que é feita em cima do Trump. Muitos amigos da nossa querida direita brasileira não vão concordar com isso. Eles vão achar... É que ser de direita por si só, né, não, é que o Trump ele é antissistema. Né? Sim, claro. Ele é contra a turma da política estabelecida. Não, exatamente, o establishment. E o establishment nos Estados Unidos é todo o discurso esquerdista, 100% do discurso esquerdista, né? Os universitários, aquela coisa toda, o meio acadêmico. Por isso a própria noção de direita e esquerda aqui nesse caso não nos orienta muito bem. Exatamente, né? Não nos orienta bem. Não nos orienta bem. Nessas questões de valores de família, que nos Estados Unidos é mais grave isso também, né? É bem complicado essa militância, assim, queremos o LGBT, essa coisa toda, como uma imposição, ideologia de gênero, né? Que a gente falou já no programa aqui. Bom, mas acho que... O Trump era um presidente de cor estranha, de cor laranja. O problema... ele era um milionário duvidoso, assim, de setor de imóveis, com um discurso de vendedor de carros usados, que defendeu o mercado interno do colarinho azul, vamos dizer assim, que era casado com uma imigrante. Então, se começar a juntar os detalhes, né? Intervencionista... Mas como a gente falou no programa anterior, né, sobre o charme dos homens de direita, né, no programa anterior, posterior, sei lá, nunca vai ao ar, mas você é South Park, né? Você olhava para a mulher do cara e disse, legal. E o Biden já está há muito tempo, né, para não dizer que ele está muito velho. Ele tem aquele negócio dele de ficar beijando as mulheres. Ele ficou viúvo muito cedo, né, por um acidente, né? Depois ele casou de novo. Mas ele não casou de novo? Casou de novo em seguida. Mas ele é o Creepy Joe, né? É o velho meio esquisito, assim, que fica agarrando as meninas de 12 anos e beija até mulheres adultas na nuca. Ele é muito confiado nesse aspecto. Ele pode, né? Uma das vantagens de ser de esquerda é que você pode, né? Você não é cancelado. Mas eu não sei, eu acho que ele tá ali de fantoche, total fantoche. Aí eu vou chegar nesse ponto. Agora quando a gente vai falar de economia, e economia aí, nós vamos falar tanto da questão do NAFTA, mas principalmente da economia interna, ele de última hora, contra todas as previsões, contra as projeções que a gente tinha, ele conseguiu a maioria no Senado, por um voto, mas maioria. Já tinha maioria na Câmara, e aí há um temor nos Estados Unidos de que isso significa intervencionismo na economia e significa mais incentivos errados, né? Do ponto de vista escolástico, do ponto de vista escola chegada, significa mais incentivos errados. Esse é um problema sério, porque isso tem um fator de desagregação social muito forte, né? O pacotão que o Trump deixou passar, ou aprovou no final do mandato dele, eu acho que vai deixar eles com pouca munição para ficar inventando moda depois disso. O problema é que eles podem emitir essa política de jubileu permanente, que a gente chama desde 2008 para cá, estimula investimento. Não, o mercado já disse, o mercado já mandou o recado de que é ilimitado, pode emitir moeda à vontade. Amanhã depois vem outro pacote. Sim, não é que cancela, você faz um jubileu, né? Não sei, você vai um debasement, né? Sim, o pequeno poupador americano. Não, claro. Não, mas parece que não é, porque a inflação não dispara.
como a inflação não dispara, você não sente. Não percebe. Aquele falso dilema do sapo que a água esquenta devagar e tal. Sim, mas eu acho que eles já têm uma tendência a se endividar, porque o juro não, mas olha, veja bem. Agora, quem joga dinheiro pesado não é bobo, não nasceu ontem. Tá? E é de direita. Se você me disser que o Wall Street não é de direita, pelo amor de Deus. Então, realmente, nós confundimos todos... Investir onde está dando um jurinho bom, ou taxa de retorno. Não, exatamente. O investidor, ele não é um cara... Aí chega os Elon Musk da vida, né? Que atrai essa poupança aí. E tu vê ele muito como o Eike Batista, né? Exatamente, eu não, eu vejo ele como realmente inovador. É que assim, não é o carro, é a bateria. Tu tá pensando que ele tá vendendo carro, mas é assim, ele tá vendendo uma bateria as ideias, a única ideia... E para criar um mercado para bateria. A única ideia que eu gosto dele é contra a academia, né? Que ele quer contratar pessoas que não têm curso superior. Ele já contrata. Essa ideia eu gosto dele. E também mostrar que a academia está obsoleta. Neuralink. A única coisa que é muito furada deles é aquele tubo, aquele trem de vácuo, né? Tem várias furadas. Bom, mas não vale o que... Neuralink. Não vale o que ele está cobrando. Não vale o que ele está cobrando, o que está custando a ação. Não é o que está cobrando, é o que está custando a ação. Não é que ele está cobrando, é que está valorizado até porque tu não tem onde investir. Aí o pessoal de gado vai atrás, né? Bom, o problema da economia é o seguinte. Se você olhar o SP500, ele está mais alto hoje, que a pandemia não foi totalmente tomada, do que antes do início da pandemia. Já foi precificada a pandemia. Não só foi precificada, como foi superado esse ponto. Sim. Por quê? Porque as pessoas não são bobas. Por mais que as ações estejam caras, mais caro é deixar parado, porque deixar parado com esse debasement, com essas significa que está corroendo o valor que logo ali na frente isso vai ser pago de alguma forma. Tá? Claro que dá para equilibrar e tudo, mas não tem mais. Com esse estoque de dívida, não tem mais como aumentar o juro. Se aumentasse, se você botar um juro. Aí não dá para pagar. Simplesmente não dá para pagar. Ele entra em dominância fiscal. Aí vira Brasil. Os Estados Unidos no Brasil não está em dominância fiscal ainda, né? Mas esteve perto disso. Não, em 2015, 2016, nós estivemos perto da dominância fiscal. Mas já não passou de 100%? Sim, mas do Japão é quase 300, e aí? Depende. Claro que, que o Brasil não tem a confiança que o Japão tem, eu sei de tudo isso. Alexandre Schwartzman vive escrevendo isso na Infomoney, não é a mesma coisa, tá? Eu sei. Eu considero que eu sei umas 2 ou 3 coisinhas de economia, tá? Para saber que não é igual. Trabalhe numa área. Também, mas não só por isso. Eu acho que 90% do que eu leio é sobre economia, porque economia é o grande assunto, é o grande tema. Então, embora eu sempre diga, como digo no meu livro, economia tem muito a ver com os valores morais, o resultado econômico tem a ver com os valores e diretamente com a produtividade geral dos fatores, que tem que ser considerado em qualquer regime, seja direita, seja esquerda, não pode perder isso de vista, e nem os soviéticos perdiam isso de vista, embora não fossem tão competentes quanto nós nesse ponto. Bom, então eu acho que tem perigos econômicos para os Estados Unidos? Tem. São perigos que vêm se arrastando, chamados déficit gêmeos e tal, essa coisa toda. Um dia tem que ter um acerto de contas disso, né? Mas me parece que ainda é um país muito ativo. É um país com uma boa produtividade. Mas esse déficit de gêmeos é fake, sabia? Eu sei que é fake, justamente porque entra aquela questão, qual é a confiança? E a confiança continua ser visto como porto seguro os títulos do Tesouro Americano. Tá? Não, o déficit de gênios. Não, déficit de gêmeos. Estava falando de déficit de gêmeos, déficit na balança comercial. O déficit de gêmeos. Déficit na balança. Déficit nas contas públicas e nas contas públicas. Essa é a questão econômica. É que tem um problema na academia americana, né? De que eles. Mas eles importam. Eles importam muitos cérebros de fora, né? Não tem problema. Mas, na verdade, tem um pessoal formado dentro dos Estados Unidos que poderia dar conta, só que eles são mais caros. Sim, mas E os PhD viraram os informação, os doutorandos, vamos dizer assim,
eles viraram mão de obra barata para as pesquisas e para as universidades. Não, os Estados Unidos ainda são o dono do soft power. E são por larga marcha. Nós estamos aqui, nós estamos gravando esse programa com equipamentos que eles inventaram. Nós estamos vinculando numa rede social que eles inventaram. Eles estão dando prioridade para doutorandos, para pessoas que vêm fazer o doutorado nos Estados Unidos, para não ter que pagar o salário mais alto para os já doutores americanos, que são altamente... Que é um raciocínio... Que acabam ou saem dos Estados Unidos também, né? Ou se contentam com uma média salarial mais baixa, que gera, inclusive, um problema no famoso inflação de títulos. Está ficando muito caro fazer a universidade nos Estados Unidos para os americanos, né? Exatamente, tem o problema do crédito educativo, que já tem uma bolha de mais de 1 trilhão aí. Mesmo com o crédito negativo, é um problema muito grave. É aí que o Elon Musk acerta, porque diz, não quero mais, porque está obsoleto. E está obsoleto também, há pouco tempo eu vi um documentário sobre as universidades americanas, porque passaram a mimar os estudantes. Aí os caras não estudam mesmo, não se aplicam, não aprendem. O estudante não tem que ser mimado, tem que ficar cheio de direitos e coisas. O estudante tem que aprender. Acabou. Eles ainda estudam mais que os brasileiros, só que aí também é uma comparação. Não, mas olha, porque você pega Harvard. Harvard mantém a tradição de muita coisa e tal. Mas o Harvard é uma exceção nos Estados Unidos hoje. A maioria das universidades está caríssima, mimando os estudantes e não estão aprendendo nada. Não tem proficiência. Tá? Então, tá ruim. Isso que tem que importar também tanto. O sistema de saúde, de educação... são altamente dominadas por estrangeiros e brasileiros, inclusive. Não, mas tem as públicas também. As públicas estão muito... chinês, As públicas, porque as públicas lá são pagas, né? As estaduais. State University. E elas são agigantadas. Elas foram agigantadas até por populismo dos governadores. Berkeley é privado? É estatal, aliás. UC Berkeley. Principalmente as universidades estaduais, que tem quase todos os estados, tem as universidades estaduais. UC Los Angeles. State University. Então, estão mimando demais, não estão aprendendo de menos, e isso está acontecendo na escola básica também. Essa ideologia ela é muito... A gente sabe o quanto a ideologia aqui que é freiriana, ou construtivista, ou seja o que for, ou politicamente correta, ela é nociva ao verdadeiro aprendizado, né? Você veja que crianças não mimadas, como as chinesas e as sul-coreanas, vão bem no PISA. As crianças americanas não estão bem no PISA. Para o padrão americano, não está. Aí também entra a desagregação da família, né? Vários fatores que estão prejudicando e que são extremamente nocivos em longo prazo. A escola nem sempre é o lugar onde a falha ocorre, às vezes é onde a falha é verificada. Exatamente, muito bem colocado. Agora, o fato é que essa ideologização esquerdista, politicamente correta, que é americana, é geneticamente americana, nasceu em Stanford, Sim. Ela, embora os filósofos sejam franceses, filósofos sempre são franceses, né? Ou alemães. O pessoal não entende errado. Não era isso, mas aí nota já está feita. Os Estados Unidos sempre foi ruim de formar filósofos, né? Não tem muita tradição boa. Não, eles têm uma escola forte que é do pragmatismo, né? Sim, mas eles no panteão da filosofia ocidental, os Estados Unidos estão mal representados, né? Eles são bons melhor em outras áreas, né? Eu acho que eles até estudam bem filosofia. Sim. Mas assim. Falta para eles um Schopenhauer, um Nietzsche e tal. Até um Derrida, até na área do pós-modernismo os franceses se dão melhor, Foucault, Os americanos, eles importam muito dessa filosofia, até marxismo. Sim, exatamente. O pós-modernismo eles pegaram e eles transformaram o pós-modernismo no politicamente correto. Eles codificaram o pós-modernismo. Eles estragaram.
o pós-modernismo? Não, para mim ele vem de estragado de frade, porque tirando o Foucault, a gente já disse aqui que tem algumas coisas boas e tal, não é? Não, tem outros autores. O problema é que geralmente a relação Derrida, custo-benefício Derrida é para mim muito grande é um e o ressentido do pior, cabo a rabo. em vez dos comentadores esclarecerem, os comentadores confundem mais ainda. Sim, Esse é um problema. claro. Porque também tem muito ressentido nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos virou um lugar dos ressentidos, né? É o lugar do Me Too, é o lugar todo mundo reclama de tudo, é o lugar das cotas, é o lugar do. O vitimismo tomou conta dos Estados Unidos faz muito tempo já. As grandes cidades americanas, eu não sei o quanto isso penetra nas pequenas e médias. Não penetra, Eu acho que não não penetra. penetra só você ver o mapa eleitoral. Os republicanos ganham em todos os interiores, até da Califórnia, até do estado de Nova York. Isso lembra que o PT, ganhando nas capitais aqui no Brasil, passou, né? Se curaram. Até que inverteu, né? Inverteu. Agora inverteu de Mas novo. agora com bolsa, Agora inverteu de com bolsa novo. emergencial, Nos Estados Unidos não é o... essa a lógica, não é a mesma lógica dos Estados Não, Unidos. o Bolsonaro cresceu Porque no aqui no Brasil Nordeste. você tem uma população rural desproporcional, excessiva. Até por causa dos incentivos errados da aposentadoria rural. Tá, e porque nossas cidades não recebem. Então eu falo de tudo isso no meu livro, Fala Brasil Vila Lata, que você conhece. Então, o auxílio está concentrado no Brasil na zona rural ou nas pequenas cidades. Lá nos Estados Unidos é o contrário, o auxílio está concentrado nas grandes cidades, e em algum ou outro bolsão, na Arizona e tal, de lugares Tem alguns bolsões, sim, que a interioranos agricultura é pobres. muito subsidiada. Interioranos pobres. Mas se você pegar, por exemplo, um Dakota do Norte. E a cultura redneck, seja branca, literalmente redneck, seja preta, como o Sowell chama a atenção. O Dakota do Norte, por exemplo, não tem nenhuma cidade grande. Né? E o Dakota do Norte, tirando a principal cidade que ainda tem um certo votinho nos democratas, o resto é tudo voto republicano e tudo autossustentável. São cidades que são interioranas, mas que se sustentam, que se pagam. Elas não precisam de auxílio. Né? Elas quase não têm imigrantes. É muito pequena a participação de imigrantes nesses lugares. Elas são populações mais homogêneas, é exatamente redneck, como você disse. Então, o redneck é um termo muito pejorativo, né? Pescoço vermelho. Que é o caipira desdentado, sujo, viciado, alcoólatra, gordo. É uma ideia muito assim da baixaria mesmo, né? É muito visto como o branco pobre, que é pobre porque a cultura dele faz com que ele seja pobre. Inclusive, um dos problemas dos Estados Unidos é a obesidade, né? Seríssimo. Porque a gente sabe que comer no McDonald's é delicioso, mas é extremamente engordativo, né? É um negócio. E o Sowell chama a atenção do black redneck, que não é redneck, né? Porque o cara é black, não vai conseguir ficar com o pescoço vermelho. Mas ele associa com uma cultura rural do sul dos Estados Unidos, que até migrou para cidades, mas formou guetos. E nesses guetos tem toda uma cultura que puxa eles para baixo, né? Até uma das coisas que ele discute é que os americanos pretos que lutaram na Alemanha, muitos deles tiveram filhos com mulheres alemãs, e os índices de QI dos filhos deles com alemãs, né, é igual ao da população normal alemã. Lá nos Estados Unidos, pela questão da educação, da não educação, pela resistência à educação, defender a cultura do gueto, vamos dizer assim, eles têm resultados muito piores. Entra aqui aspectos culturais, né, dificuldade de interagir com os testes, mas entra também o fato de que o cara desenvolveu menos a inteligência porque ela se voltou para outras coisas. E nos anos 70, por exemplo, nos anos 70, por exemplo, você tinha uma contestação, o racismo muito forte nos Estados Unidos, o racismo era contestado, mas ao mesmo tempo você tinha uma classe média negra muito forte, em ascensão, certo? O Bing Crosby e tal, tinha vários que representavam isso, né? Que agora foi cancelado por pedofilia. Sim, bom,
Então, você teve uma classe média negra e um padrão de comportamento negro, né, valorizado, que era um negro que aderia à ideia americana de responsabilidade pessoal, de empreendedorismo, de ser um bom profissional, de ser um cara responsável, de ser um cara estudado também, aquela coisa toda. E, de repente, o politicamente correto, Stanford vem e bota isso tudo por água abaixo, passa a valorizar o cara que se comporta da forma mais tribal e violenta possível, que não acontece nem na África. Isso que é interessante, né? As pessoas não conhecem a África Negra. A África O do Sul. Sowell, ele chama a atenção de que muitas expressões que eles dizem que são resgate da língua africana e tal, eles, não, isso era dessa região da Inglaterra, isso era de não sei o quê. Ele Claro, mostra, né? porque vai em Gana, vai em Acre, em Gana, e diga para a classe média, porque é volumosa, para a classe média, fala aí Black Lives Matter para ele, para ver o que eles vão te dizer. Eles não tem nada a ver com isso. Zero a ver com isso. Vai Eu não sei no o quanto Uganda, no os Uganda, no negros Quênia. americanos têm a ver Vai com no Black Quênia. Lives Matter, Vai no Quênia. mas aqui Qual a é o gente tem um padrão tal que os filtro quenianos pela querem? imprensa. Não, mas. Não, No Ocidente, nos Estados Unidos, a gente tem um tal filtro é, que eu acho que talvez até seja menos difícil para nós saber do que para os americanos. vai ser vitimista no Quênia, para ver o que Se acontece. bem que os americanos realmente estão É, numa situação complicada de informação. então, as questões hoje, a própria África do Sul, né, tem sérios dilemas em função da classe média ascendente negra da África do Sul, que incorporou valores, né, incorporou valores ocidentais tradicionais. Não são valores de gueto e nunca foi lá. Se você. Mas então, Porque nos se você pegar Estados o gueto, olha, o Unidos, que acontece? há os negros que têm a cultura que o Sowell chama de redneck, black redneck, e tem uma grande parte também que não tem. E aí ele diz, olha, o que atrasa algumas comunidades negras é o apoio dos democratas a coisas que são extremamente danosas a essas comunidades. Não, inclusive, isso gerou. Olha como gera reação. A gente estava falando no outro programa da reação que gera. Você notou que o Trump teve muito mais voto negro nessa eleição e está surgindo uma direita negra que de origem humilde, inclusive, né? Principalmente ligada à questão religiosa, mas não só, que defende valores conservadores tradicionais. E ela pode ir para a África e vai encontrar esses valores lá, ou pelo menos admirados como valores. Porque uma coisa é a Libéria. A Libéria, no meados do século XIX, eles fundaram a Libéria para ser um lugar que... Free. Freetown é a capital. E Libéria vem de Liberty, né? Liberdade. E para ser um lar para os americanos que quisessem, os americanos afrodescendentes que quisessem voltar, africanos ou afrodescendentes que quisessem voltar para a África. O Brasil teve uma ideia parecida, que foi os agudás, né, que até hoje existem no Benin, em Togo e em Gana também, tá? Que é os retornados. Aí a Libéria foi governada pelos descendentes. A Libéria tem população local, nunca saiu de lá. E esses descendentes formaram uma elite. E essa elite se tornou corrupta também com o tempo. Quer dizer, ela acabou ficando parecida com os países vizinhos, com Serra Leoa, com a Guiné-Conakry, né? Enfim, com a África Ocidental normal, em geral. Né? Mas a questão é que você não. Esses valores são muito diferentes dessa coisa do gueto americano. Como você bem ressaltou. Então, isso. Eu ressaltei aqui seguindo o Thomas Sowell. Sowell. Exato. Que é um gênio, né? Com certeza. Só vai ouvir citado na direita. Porque ele é de direita. Ele é extremamente de direita. Não, extremamente não. Ele é. Não, extremamente assim, ele tem mais. Ele é extremamente racional. Ele não é racista. Hã? Ele não é racista. Ele é antirracista. Exatamente. Ele diz que
as políticas democratas são racistas, porque no final das contas dizem que os negros são inferiores e precisam de privilégios. Mesma coisa com as mulheres. O Thomas Sowell, como eu, é contra os supremacistas bancos ou coisa parecida. Eu acho, sinceramente, tá, tudo bem, eu não gosto de fazer fogo amigo. Mas aquele cara com a bandeira confederada, aquele branco com a bandeira confederada. As políticas democratas, né, que criam essas figuras. Sim, cria essas figuras e é uma coisa, eu acho lamentável, um branco com a bandeira confederada. Porque uma coisa é achar, e realmente eu acho, fazendo a crítica da Guerra Civil, da posição de Lincoln e tal. Não. Nunca foi a bandeira. Não, mas a bandeira confederada, claro que ela representa outras coisas, tá? Além da defesa da manutenção da escravatura. Mas é inegável, não vamos ser bobo, é inegável que ela traz consigo uma lembrança. Por mais que a história da Guerra Civil seja mal contada, e é mal contada, é muito mal contada. Por mais a bandeira confederada não era a bandeira dos confederados, era a bandeira de batalha. Sim, mas do Sul. Do General Lee. É ligado ao General Lee. Ela é muito associada ao General Lee. Mas entenda, por mais que você tenha que fazer uma crítica da maneira como a esquerda vendeu a ideia do bem contra o mal, não foi bem contra o mal, você tem coisas carregadas ali. E uma das coisas carregadas é a vinculação com a escravatura. E depois com as leis de Jim Crow. Porque nós não podemos ser a favor. Uma coisa é ser a favor ou contra a cota. E o PSOL tem uma posição muito sensata sobre a questão das cotas. Tá? Outra é ser a favor da lei de Jim Crow, das leis de segregação do Sul. Não dá para defender isso também. Uhum. Que então, são posteriores, né? São depois da unificação. São a reação dos brancos sulistas à derrota na Guerra Civil. Isso. Tudo bem, não vamos abolir a escravatura, porque vocês mandaram, mas nós vamos ter leis de segregação, porque as leis estaduais prevalecem nos Estados Unidos em questões até que o Supremo se meteu nisso e revogou-as, lá para os anos 1960. Né? Foi daqueles a época do Kennedy lá. Que tinha também Martin Luther King, que é um cara bem quisto pelos conservadores, inclusive, os conservadores esclarecidos. Bem quisto pelo Sowell também. Exatamente. E que estava correto na luta dele. Sim. Basicamente correto. Não tem como discordar. O próprio Malcolm X representava, e depois ele volta atrás, né? Ele muda de posição. O Malcolm X já é mais complicado. Ele muda de posição. Ele passa para uma posição mais moderada e é assassinado por ter, teoricamente, por ter passado, até onde acompanhei, por ter passado por uma posição diferente. Por ter mudado de posição. Mas, enfim, Nelson acha que eu até chamo a atenção para sempre ter já faz 2 programas aqui, espero que ele faça mais, tenho que chamar ele, ele está sem tempo, às vezes eu estou também sem tempo, o tempo tem sido um problema para mim muito grave. Eu até fico feliz da gente manter essa nossa gravação, porque a gente tem uma constância, e o telespectador do canal vai ter uma constância com o nosso programa. Olha, eu gosto do canal do Gonzalo Lira, que ele é colombiano, e é diretor de cinema, né, trabalhando nos Estados Unidos, né? E ele diz, a constância é a principal virtude. Com certeza, não tenho dúvida. A resiliência também, né? Sim, a constância no sentido bem comezinho de fazer toda semana, no horário previsto, isso aí é muito importante. Sim, faz bem a saúde. E a expectativa, a pessoa vai procurar e tem, né? E faz bem a sua saúde, porque te regula. E pessoalmente também, que bebe menos, no meu caso. Exatamente. Isso é bom. Que às 9 horas tem que estar pronto para gravar. Sim. Então, beleza. Mas, meu caro, então... há muito mais pontos de interrogação sobre a presidência Biden e uma possível presidência Kamala. Eu não tenho tantos pontos de interrogação. A grande dúvida, na verdade, é quase que a questão mais vulgar de quem é que vai ser o presidente. Vai ser o Biden ou vai ser a Kamala? Porque o Biden é um fantoche, né? A própria Kamala também entrou ali meio de gaiata, né? Existe toda uma estrutura do partido que tem fortíssimos interesses em ficar no poder, né? O Trump, ele não era assim tão querido, mesmo dentro do partido, porque ele
rompeu com os grupos que estavam acostumados a ser o governo, né? E por isso, então, ele teve muita, né, que é inimigo na trincheira, vamos dizer assim, mas o Biden, né, e a Kamala, eles são fantoches que não representam de modo algum aquilo que tentaram vender para os americanos votarem nele. Eu até não sei quantos votaram enganados e quantos votaram tranquilos porque sabiam que não era aquilo. O voto em Biden foi o voto anti-Trump, ponto. Ponto final. É um voto contra o Trump. Uhum. É o que levou essas urnas, o que levou eles ao correio, na verdade, para votar. Eu acho que essas eleições realmente... Eu inicialmente tinha uma posição muito mais desconfiada, de dizer assim, olha, eu acho que fraude houve, sim, foi significativa, mas não a ponto de mudar o resultado. Não sei. Agora eu acho que pode ter mudado o resultado. Também acho. Bom, então... Mas, enfim, é aquilo que eu digo. Em política, tudo que dá certo é válido. Então, se roubaram e conseguirem provar que não roubaram, provar entre aspas, olha, faz parte do jogo. O Trump é que foi incompetente em jogar esse jogo e, enfim, foi demitido. Tá, eu só gostaria de dizer o seguinte, eu gosto muito de acompanhar a opinião média. Agora eu prefiro a opinião comum do que a opinião média, são diferentes. Mas o que o SP500 está dizendo? O que os índices de ações estão dizendo? Que existe uma fuga para ativos reais. E ações são ativos reais. São empresas que trabalham. E nesse ponto ainda, apesar dos WeWork da vida, que foi com capital japonês, aquela mentirada, né? Aquele sim, aquele é uma arca-batista piorado. Não tinha como dar certo. Aquele negócio do WeWork. E há outras ideias disparatadas que às vezes lançam na Nasdaq e os bobos vão lá e compram. Né? Mas na economia real há uma fuga para ativos reais. No que os Estados Unidos estão se saindo bem ainda. A ESSO ainda é ESSO, a Texaco ainda é Texaco, as empresas de petróleo, né? São as empresas de petróleo, a Caterpillar é a Caterpillar, a Mondelez é a Mondelez. A Lagarta. Ou seja, essas empresas americanas estão bem, estão produtivas e principalmente no setor. Vamos reconhecer, a gente pode ser inimigo deles, a gente pode odiar a Microsoft, odiar o Google, o Google a gente está até aqui hospedado nele e tal. A gente está usando o Google, esse meu computador é IBM PC, ou seja, Microsoft, né? Eu estou usando o Windows, só estou usando o Google, os chineses os chineses compraram um pedaço da IBM, né? A Lenovo, né? A IBM está desaparecendo, né? Exato. Bom, está encolhendo lentamente. Mas isso já vem de muito tempo. Mas, enfim, eles têm a Apple, tem tudo mais. Tá? A gente odeia, mas odeia, sabendo que os caras estão conseguindo, são bem sucedidos. A Amazon, então, não se fala. Eu não sei se eu comprei aí pelo aquele negócio da Xiaomi aqui para substituir esse troço sem fio. Né? Também comprei um daqueles negocinhos de transformar a televisão não inteligente. Agora está explicado por que está tendo chiado aí. Você comprou um equipamento chinês. Não, esse aqui não é chinês, esse aqui é coreano. Eu acho que deve ser da Samsung ou da LG. Esse aqui nem é do meu celular atual. Né? Samsung aqui em casa. Eu substituí aquele que tinha um negocinho duro por esse aqui que tem um negocinho mais mole e machuca menos a minha orelha. Samsung... Não sabe que às vezes eu ficava aqui com a orelha machucada, né? Samsung aqui em casa só a geladeira. Samsung aqui em casa só a geladeira. A geladeira é muito boa. A minha televisão é Samsung e meu celular é Samsung. Aqui é a geladeira. Bom, é modelo americano, lógico. Mas enfim. Então, boa sorte aí pro Biden. Espero que ele nos surpreenda. Continue lúcido, ou que volte a ficar lúcido. Não, ou que a Kamala assuma de uma vez. Né? Eu acho que seria engraçado a Kamala assumindo, seria a primeira presidente mulher e negra. Não, primeira presidente mulher. Primeira negra não seria, porque teve Obama. Não, primeira mulher e negra. Kamala é negra. Eu sou negro. Sim, para os padrões americanos ela é. Para os padrões americanos ela é negra, e eu também. Aqui em Salvador.
Em Salvador, Duvido. seria negro em Salvador? Sim, se você perguntasse para um politicamente correto, engajado militante da UFBA, ele ia dizer que sim. Agora. Que não, porque eu, sei lá, tô com cabelo... porque você não se comporta eticamente como seria esperado. Eu teria que me arrumar um pouquinho melhor para parecer Você não negro. compra o pacote todo. Né? Para ser reconhecido como negro. Militar. Teria que botar aqui uma... Como é que se diz? Um colarzinho, alguma coisa étnica. Eu tenho um amigo, Fernando Conceição, aqui, que já deu entrevista no canal também, que é um professor da UFBA. Ele digamos assim, fenotipicamente, ele seria até mais negro que você, mas também ele já foi cancelado, porque foi extremamente cancelado. Né? Ele é cancelado o tempo todo, justamente por não comprar o discurso todo, o pacote todo. Né? Ele é antirracista, ele combate o racismo e tal, mas o fato dele não comprar o pacote inteiro, completo, do politicamente correto, da esquerda e tal, faz com que ele seja altamente cancelado. Ele é mais cancelado do que um branco na mesma posição. Que aí é a teoria do capitão do mato, né? Exatamente. Xingar o negro. O nosso democrata, para não dizer outra coisa. Eles faziam isso com aquele do STF, como é que é? Sim, Joaquim Barbosa. Que quase foi presidente. Mas, enfim, não foi presidente. Boa sorte ao Biden. Joaquim Barbosa não... melhor sorte ainda para Kamala. Né? Eu digo que o Joaquim Barbosa não foi presidente porque não quis, né? Eu acho que também ele não merecia. Ele ganharia. Sim, ele ganhava, mas eu acho que o único momento de grandeza dele realmente foi como relator da ação 470. Sim, não. O grande momento de grandeza foi renunciar à candidatura. Assim, então. Não sei se ele seria um presidente ruim. Eu não sei se ele seria um presidente ruim. Ele é um cara bastante austero. Tem um gosto pela austeridade. Sim. Muito nervosinho, né? Às vezes precisa. Isso no Bolsonaro também não adiantava. Eu brincava assim, o Joaquim Barbosa prova que reclamar de filibuster aumenta o filibuster, porque ficava lá o Lewandowski fazendo filibuster, lá, um voto interminável, sim. E ele se impacientava. Aí o que o Lewandowski fazia? Duplicava o tempo que ele ficava enrolando, porque agora ele tinha o tema da intolerância do colega, né? Não, mas entendo. Às vezes era burrice, mas incapacidade tática, vamos dizer assim. É aquela história, vale para o Biden, vale para o Joaquim Barbosa retroativamente. Se ele fosse presidente, não seria muito diferente de Bolsonaro nas frases ou coisas assim, não, né? Pelo contrário, acho que seria bem pior. O Joaquim Barbosa Não, ele é hostil. Ele era grosseiro, agressivo. Ele é mais que o Ciro, mais que o Bolsonaro. Mais que o Ciro? Mais que o Ciro. Vai conseguir ganhar do Ciro. O Ciro realmente é hora concor, né? Eu acho que o Ciro ganha. O Ciro, capitão do mato Gomes, né? Ciro é o coronel capitão do mato moderado. Mas o Biden não. O Biden é um cara entre moderado e já meio comatoso. Não, né? Totalmente moderado. Ele é um costurador. A Kamala, ela... A vida toda dela, ela não foi muito moderada, né? Agora também não é moderada porque ela tem um discurso para passar de esquerda. Alguns bandidos ela botou na cadeia, isso já é um mérito. O mais perigoso desses três sempre foi o Obama, que é o mais lobo em pele de cordeiro que existe, né? Agora, nas eleições, ele deu muito bola nas costas, assim, atacando o Trump, né, de maneira sutil só porque é o Obama, porque qualquer outro seria evidente que era uma coisa muito violenta, muito grosseira. Sim. Então, os democratas têm essa característica, não é uma coisa específica dessa bancada aí. Né? Mas foi ele que matou o Osama, né? Bin Laden. Não, bombardeou muita gente, só que usando drone, aí não tinha tropas terrestres para... o drone eu acho ótimo. Né? Sim, o general já tentou o drone, mas aí já foi no governo Trump. Enfim, se quiser jogar bomba... Mas aí foi considerado feio, bobo e malvado da parte dele. Tudo que o Trump fizer vai ser repercutido negativamente, né?
Isso pacifica as coisas, né? Agora pode matar os... Mas ele conseguiu lá acertar as coisas um pouco, distender as tensões com um regime que está com a caindo... Coreia do Norte. Um regime... Ele foi lá contemporizar com um ditador, não sei o quê. Não tem... Tudo que ele disser poderá e será usado contra ele. O regime que está caindo de Maduro, que está pedindo umas bombinhas, é o do Irã, né? O do Irã ele está assim, ficando mais radical, tá executando os opositores e tal, processos daquela coisa toda, mas está ficando mais radical porque tem cada vez menos sustentação popular. Melhor deixar cair de podre. Eu não sei se eu faria isso. Eu acho que eu queria que se fragmente fique mais incontrolável. Não fica porque os persas nunca foram disso. Então deixa eles se matarem. A Revolução Iraniana de 1979, deixa eles caírem sozinhos. A Revolução Iraniana de 1979, ela tinha inclusive comunistas que participavam disso e tal. Não era só o Khomeini. O Khomeini ele acabou se ficando como um símbolo daquilo e tal. Mas ela não era... Isso a luta contra a luxúria até o final. E era o espectro amplo contra a corrupção do governo do Shah Reza Pahlavi, né? Agora, que não se metia com a vizinhança, se dava bem com os vizinhos árabes. Tá? Aí o que acontece? Hoje os vizinhos árabes estão muito pé da vida com o Catar e com o Irã. O Catar até já apaziguou um pouco. O Catar vai com aquela coisa da Al Jazeera e outras coisinhas mais. Apoio terrorista e tal. Mas quem manda hoje na Arábia Saudita, no Egito, nessa coisa toda, na Jordânia tradicionalmente, no Bahrein, no Kuwait, em Oman, não está satisfeito com o que o Irã está fazendo no Iêmen, e muito menos satisfeito com aquelas bombas que soltaram nos campos de petróleo da Arábia Saudita. Então, e ao mesmo tempo, você vê que o Emirados Árabes Unidos fez as pazes com Israel, e Israel já não é mais um inimigo tão na berlinda, tão óbvio, né? Até conquista do Trump. E também a questão da destruição... Porque o Trump fez os israelenses sentarem mais com os árabes e persas. O Estado Islâmico também provocou uma reação árabe ao Estado Islâmico, né? Embora o Estado Islâmico não tivesse inimigo completamente do Irã, porque é inimigo dos chiitas, né? Então, inclusive, o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, foi lá no Iraque lutar contra o Estado Islâmico. Ele fez parte da coalizão contra o Estado Islâmico. E o Iraque também tem um governo xiita, o governo de Bagdá, não o governo que, o Kurdistão, tem uma certa independência, uma certa autonomia. Mas eu acho que dá um pau no Irã, pelo menos um bom bombardeio lá para destruir aquelas bases, porque eu estou preocupado com aquelas bases, não é só os israelenses que estão preocupados com aquelas bases de lançamento de mísseis nucleares. Então, pegar aquelas plantas de energia nuclear e dar um pau, bom bombardeio, porque hoje os Estados Unidos têm tropas no Golfo, né? Tem bases no Golfo Pérsico. Então, é do lado, é fácil. Para isso, os democratas são melhores. Tomara que façam. Porque ia pegar muito bem no... Trump era mais de se isolar, de conversar, dizer que vai bombardear, mas aí sentar para negociar. A diplomacia do Trump era muito eficaz, mas não era de intervenção direta. Foi o caso da Coreia do Norte também, em Jong-un, né? Que deu muito certo. O Trump mereceria muito mais do que Obama um prêmio Nobel da Paz. Nobel da Paz. Mas veja bem, mas se eu fosse americano, independentemente de ser democrata ou republicano, como estratégia militar e geopolítica, eu pegaria aquelas bases, uma noite só, você dá uma saraivada. Não pode ser Israel que faça isso, a gente sempre proibir Israel de fazer isso, para não ficar coisa Israel que fez, entendeu? O Trump forçou Israel a negociar com os vizinhos, porque ele tirou muito apoio de Israel. Porque eu faria assim. Mas isso teve um efeito positivo, porque levou a uma realpolitik mais sensata por parte dos israelenses. Eu não envolveria o Kuwait por causa do trauma da invasão do Iraque, mas eu envolveria a Arábia Saudita, o Bahrein e os Emirados Árabes e o Oman. Pessoal, toma uns missilzinhos para vocês lançarem do território de vocês, dizendo que foi que vocês lançaram, mas lançaria os meus próprios americanos e acabaria com aquele programa nuclear iraniano. Acaba. Os drones hoje, os satélites sabem onde está e sabem como destruir. Como destruir aquela porcaria. Como fizeram agora, mataram
Foi Israel que matou, não foi? Os americanos mataram aquele cientista iraniano do nuclear, né? Mataram lá, beleza. Quem fez foi o Mossad, eu não sei. Mas quem fez bem feito e fez muito bem. Né? Então, vamos botar umas bombinhas lá para botar a ordem no galinheiro e mostrar do lado de quem os Estados Unidos estão. Isso vale muito bem para o IEM, que está na hora de acabar com aquela guerra, não faz mais sentido. Eu já vi que tu não pode ser do sistema penal, mas para a parte da general tu serve. Não, guerra é guerra. Mesmo não declarado. Você tem que declarar a guerra, você tem que passar pelo Conselho de Segurança da ONU, aí não pode, né? Aí isso não é inviável declarar a guerra. Desde que existe a lei do Conselho de Segurança, a China e a Rússia têm poder de veto, então... que foi feito para travar tudo, na verdade. Sim, foi feito para não ter guerra, né? Para não ter declaração de guerra. A partir da queda do Muro de Berlim, o Conselho de Segurança da ONU se tornou um problema, porque ele trava quando teria que agir para evitar que a coisa ficasse pior, né? Exato. Ele foi feito para travar, para evitar que a guerra nuclear ficasse mais perto. Mas depois que caiu o Muro de Berlim, ele passou a atrapalhar e não conseguiu se reinventar, né? Exato. Isso. Mas, enfim. Isso não cabe a nós, brasileiros, resolver também. Mas só lembrando da nossa impotência. Mas que os americanos tenham boa sorte. Pode ficar tranquilo que com os democratas vai ter mais guerra. Ou mais intervenção. Vai ser mais divertida a geopolítica. Né? Não, isso aí é cíclico, né? Será que a gente vai ter 2 governos agora democratas? Vão ter 8 anos de democratas? Sim, se ele morrer antes da eleição, eu acho que a mala é imbatível, né? Em 2024. Ela vai ter um apelo. O apelo dela é maior que o dele. Né? Sim. Eu tenho dificuldade de entender por que ela não é a cabeça de chapa, né? Mas aí até botar o Biden de cabeça de chapa é uma ironia em diversos níveis, né? Sim. Bom, parece que o Partido Democrata tem aquela coisa, né? Ele tem aqueles votos que são da cúpula do partido, né? O partido escolhe. E é muito manipulado, as primárias americanas são muito manipuladas. As primárias democratas não são tão livres, não são tão abertas quanto as primárias republicanas. Na maior parte dos estados, claro, as regras variam de estado para estado. Sim, foi bastante caótica. As eleições, as primárias foram bastante complicadas. Mas no Partido Democrata não foi... Não, aliás, foi só do Partido Democrata as primárias. Só do Partido Democrata, sim. Mas eu não achei tão caótico. Eu acho que os outros entregaram os pontos bem cedo. Pois é, vou te dizer aqui, para encerrar, a coisa que mais me surpreendeu foi como aquele bilionário, como é que é? O Bloomberg. Como é que o Bloomberg tinha um material de campanha tão bom e participou tão mal do debate? Dava a impressão até de que ele resolveu ir mal para poder sair. O problema do Partido Democrata, ele se tornou um partido dos ressentidos, né? Ele não é mais do colorinho azul, não é mais dos trabalhadores, digamos assim, dos trabalhadores braçais, né? É mais dos ressentidos, dos mimizentos, dos universitários, dos que se vitimizam, dos identitaristas e tal, né? Das minorias, dos ressentidos. O partido do ressentimento. E aí, como é que o partido do ressentimento ia eleger o Bloomberg como candidato? Esse era um problema. Esse foi o problema, né? Porque o Bloomberg é bilionário. Muito bilionário. Não, e mais. Se discute até será que ele realmente é bilionário? O Bloomberg não há a menor dúvida. Não, e aí a questão é que além de bilionário, ele é competente no que faz. Sim. Porque a agência... E o programa dele, a propaganda dele era excelente. Como é que ele foi tão mal no debate? Ele é originário dos republicanos, né? Ele tem um pé. Mas se ele tivesse dito o que tinha na campanha dele, ele teria ido bem no debate. Sim. Pois é. Vai entender. Igual já era. Eu cheguei a apostar... Daí a impressão de que ele entregou o jogo. Eu cheguei a dizer, levei ovo de todas as partes, que o Bloomberg, uma vez candidato, seria imbatível. Se ele quisesse. Não.
Se ele tivesse sido escolhido na primária do Democrata. De candidato já escolhido nas primárias. Candidato do Partido Democrata para a eleição geral, ele seria imbatível. Mas o que eu quero dizer ele teria um forte apelo no eleitorado de centro. Ficou a impressão de que ele não quis ser candidato. E foi alguma coisa foi sinalizada para ele ali. Foi um prefeito de Nova York misto, né? Ele teve alguns episódios de politicamente correto, de intervencionismo. Aliás, aí que ele fica politicamente correto. Né? Ao longo do mandato ele vai ficando politicamente correto. Mas teve coisas admiráveis, né? Como aquela coisa de mudar os prêmios na escola pública. Ele passou a dar presente para quem fosse mais CDF, quem fosse mais castigo. Isso mudou a lógica de bairros como Bronx e tal. Então, teve coisas boas que ele fez, teve coisas bastante questionáveis. Sim, o Partido Democrata é um partido não mimizento, é um partido mimético. Ele se fantasia muito do que ele não é. Para buscar o voto dos mimizentos. Não é que os líderes sejam mimizentos. Mas eles, o Biden nunca foi fazer um atestado em cartório de que são mimizentos, eles vão fazer. Sim, claro. O Biden nunca foi mimizento na vida pessoal. A Kamala um pouco, né? Aproveita a onda. Eu acho que na vida pessoal ela não é. Não é mesmo. De jeito nenhum. E não na sua atuação como promotora, né? Como... Muito menos. Exatamente, mas... linha dura. Linha dura. Enfim, o Trump era antissistema, ele teve excelentes resultados na economia, mas tinha um discurso de vendedor de carros usados, né? E ele também cometeu muitas traições, né, na sua gestão. A Kamala e o Biden, a gente, de certa maneira, sabe mais o que esperar deles. A dúvida é como é que a gente vai ter as confirmações do descolamento do que eles disseram ou deixaram passar durante a campanha, né? Mas a gente sabe que eles prometem muito nessa linha identitária e tudo mais. No fim, eles jogam bastante contra. Isso já aconteceu bastante. Isso claramente. Não é decisão deles. Não é decisão deles. Essa linha identitária, as questões identitárias, não é muito decisão dele, a não ser a escolha. É uma onda que eles precisam surfar. Eles não têm a opção de surfar. Não depende deles, depende do Congresso, tá? O Congresso que aprova esse tipo de lei. Eles têm maioria no Senado. Isso isso preocupa. Mas, enfim, quem vai decidir se eles roubarem a presidência, não tem problema, mas se eles roubaram ali o Senado, é complicado. Seria bom que, nem que por um voto, sempre que não tivesse mantido a maioria. A questão além desse problema o Congresso, agora eles interferem muito na escolha dos ministros do Supremo. Mas lá, como é vitalício, quer dizer, vai depender da sorte, de alguém morrer. Eles estão pensando, o plano deles, como ele entrou muito conservador, seria de aumentar o número de juízes. Não passa no Congresso isso. Sim. Nem com maioria democrata isso passa no Congresso. E também... Não passa que seria golpe, nem ser golpe. O nome disso é golpe. Sim, superado a era Trump, também esse negócio de todos os democratas votarem de um jeito e todos os republicanos votarem de outro, isso não vai acontecer de novo, acredito. Não sei se eu acho que a polarização continua. Nelson acha, que já falou aqui também, muita conhecimento de causa, acha que a polarização continua. Que pode até se aprofundar. Bom, espero... Não se esqueça, isso o McLaren ressalta, e essa política, e o identitarismo, a ideologia de gênero, eles são projetos muito sectários de sociedade que levam a reação muito forte. Se continuar, se houver o cancelamento das redes sociais de todo mundo que tenha sido alinhado ou tenha sido crítico... Do próprio Partido Republicano. Isso vai estourar no colo da Kamala. E aí o bicho pega. Então, aprofunda. As redes sociais estão aprofundando o poço, não. A gente foi otimista até agora, né? Não. Não. Nesse programa. Exatamente, não sei, entendi. Mas nessa questão da briga cultural, aí, da guerra cultural, eu acho que as principais batalhas da guerra cultural não foram travadas ainda. Então, o pior está por vir. O que a gente concluiu é de que nem Biden, nem Kamala são, tipo assim, grandes ícones
do outro lado da guerra cultural, do lado identitarista. Não são. E o medo real que eu tenho é de haver uma confrontação muito grande entre a maior parte da população americana, que é bastante conservadora, né, mas que conseguiu pegar nojo do Trump, até em parte pelas más qualidades dele, que fazem parte das boas, que a comunicação dele é boa, mas também é o vendedor de carros usados. Né? E eu não compraria um carro usado dele. E a questão interna do próprio Partido Republicano, que já estava meio de saco cheio, ele deu um golpe no Partido Republicano, tomou conta do Partido Republicano, trouxe muitos sucessos, mas sempre associou muito esses sucessos a ele. Por isso ele não era muito bem visto dentro do Partido Republicano, nem antes, nem durante, nem depois será. Mas o problema não é entre republicanos e democratas, o problema é entre o cidadão branco de classe média e o também branco de classe média, só que identitarista. É esse pessoal que está se matando. A população negra americana não é tão grande assim. A população muçulmana e outra não é muito grande. Realmente é uma briga de brancos contra brancos. E tem o hispânico que não se dá com nenhum deles, né? O hispânico tem bastante desprezo pelos brancos e pelos negros, né? Não, tem mais e é bastante conservador. O hispânico tem mais desprezo pelas outras minorias do que pelos brancos. Sim. É só ver o voto da Flórida, ele é cada vez mais hispânico. Acontece que o imigrante legal não vota. O imigrante ilegal não vota, ele não está alistado para isso. Sim. Mas ele quer se integrar também, né? Eu acho que ele assume os eu acho que ele tem que ser integrado, lógico. Ele tem que ser integrado. O cara que vem de Honduras, de El Salvador, tirando as máfias, nas malhas, esses aí tem que pegar prisão perpétua. Ou ser devolvido mesmo. Mas o problema não é essa violência. E quando devolve, o salvadorense é assim, né? O salvadorense vai lá, tem a mara de El Salvador, né? A máfia, né? De El Salvador que entrou nos Estados Unidos. Aí o Trump estava naquela de devolver, né? Quando devolve, está condenando o cara à morte, né? Porque em El Salvador a pena não é deixar o cara preso, porque eles dominam os presídios, não tem nenhuma graça. Né? Eles estão por conta completamente dos presídios, são donos dos presídios em El Salvador. A gente conhece essa história, né? É, bem brasileira, né? Então, tipo assim, só matando. Então, pronto. E daqui a pouco aparece um monte de gente matando. Eu já te disse no outro programa lá sobre a pena de morte, que se tu quer a pena de morte, tu liberta o cara, que a chance dele sobreviver livre é muito menor. Não, eu já vi uma entrevista dentro do presídio de El Salvador, com o cara dizendo, ó, não tem como não ser da Mara, porque os caras me matam se eu não for. Tá? Em sendo, eu prefiro estar aqui na cadeia do que me solte, porque lá fora eu vou morrer. Isso. Então, uma política penal bem maquiavélica aqui no Brasil soltaria muito. Lógico. O que acontece nos Estados Unidos com as maras, né? Aí bota o salvadorinho preso. Os crimes que os caras cometem é só prisão perpétua, não tem outro jeito. Aí o que os caras ficam fazendo lá? Eles fazem gangue dentro do presídio, lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a maioria dos estados, no Texas, por exemplo, não deixa os caras tomar conta. Não deixa eles mandar na administração. Mas o custo disso é altíssimo, né? Porque você tem que vigiar o tempo todo, tá com uma turma lá com... Você tem que manter uma polícia de choque dentro da penitenciária. Não, as próprias salas têm sistema de jogar. Controlar esses caras não é fácil. Não, e começa muito rápido. Não sei. E eles são organizados. Dizem, de repente é o caos, assim, tu não... Exato, às vezes tu consegue desconfiar, mas às vezes quando tu viu já foi. Eu vi um documentário sobre uma prisão em El Paso, né? Proximidade de El Paso, em que tinha lá as máfias separadas, as máfias mexicanas, na fronteira com o México. Mas voltando ao pós-Trump e concluindo, como tu disse, então, se as principais batalhas da guerra cultural ainda estão para ser travadas, eu estou bastante preocupado, porque eu costumo dizer, eles estão enfrentando a revolução cultural maoísta deles agora, né? Aqui o Brasil tem tentado copiar tudo de que não presta disso, né? Mas a gente está muito atrasado em relação a isso. Nunca copia o que deu certo, né?
Vou ver o negócio que deu certo. Então, há uma tendência de, se continuar essa polarização, né, ela vai se traduzir em violência da direita agora, entre aspas, porque eles estão muito preocupados com o chamado de terrorismo interno. Ou eles migram, né? O Gonzalo Lira, que eu já citei, né, ele disse que é hora de sair dos Estados Unidos. Ele diz assim, tem 3 alternativas. Ou tu enfrenta o governo federal e tu vai perder, portanto é uma alternativa que ele já exclui, ou tu dobra o joelho, tu te agacha, a gente diria uma coisa mais vulgar aqui no Brasil, né? Mas enfim, ou tu dobra o joelho, ou tu sai dos Estados Unidos. Essas são as 3 alternativas, e a dele, que ele já tomou, já faz tempo, inclusive, é de sair. Ele diz, virou um país dominado pelos comunistas. Ele identifica erradamente os democratas como comunistas, né? Eles são do estado de bem-estar social, e o problema agora não é esse, o problema é o identitarismo. Tem uma ala volumosa do Partido Democrata socialista mesmo. Vereadores do Sanders e outros, né? E tem os caras a fim de mundo também. Tem os fim de mundo e total. A nossa querida Camille Paglia apoia o Sanders, isso que me impressiona. Ninguém pode ser perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Vamos o lá. Ser humano é corrupto. Nem o Biden é totalmente imperfeito. Há aquele qualidades que a gente não conhece. Que Deus abençoe Biden e Kamala e os guie a fazer o menos errado possível. Deus salve a América. Deus salve a América. Até a próxima. Com essa mensagem de paz e de fé, terminamos o programa. Com certeza. Um grande abraço. Eles vão precisar de muita.